Capítulo 11. Deus é por nós. Cura no lugar secreto. Ela fez o que pôde. Marcos 14:8. Mamãe, acho que Deus quer que eu lhe conte porque não gosto da Etiópia, disse-me um dia minha filha de 5 anos, assim, sem mais nem menos. Eu estivera esperando esse dia e ele havia chegado uns 5 anos antes do que esperava. Naqueles primeiros anos, desde que ela chegara em casa, qualquer menção à Etiópia era o suficiente para que ela fechasse a cara. Amamos a Etiópia. Eu havia dito à atendente etíope de um café, ao colocar o protetor em um copo quente. Ela havia reparado nas minhas crianças e identificado algo familiar no rosto delas, e elas o haviam notado também. Mas ao sairmos dali, ouvi minha pequena dizer baixinho: eu não amo a Etiópia. À medida que suas habilidades linguísticas e cognitivas progrediam, eu fazia perguntas na tentativa de entender aquele desprezo, mas era em vão. Orávamos em particular, Nate e eu, sabendo que os segredos guardados por aquele pequenina acabariam tornando-se tóxicos se não viessem à luz. Foi somente quando 4 de nós estávamos em Uganda, correndo atrás da papelada de nossas outras 2 crianças, que senti Deus me dizendo: agora ela está pronta para conversar. Por coincidência, havíamos marcado um tempo de mãe e filha após termos conhecido as outras 2 enquanto esperávamos a burocracia. Dei a minha mão à pequenina e caminhamos pela estrada empoeirada até o lugar mais próximo onde poderíamos tomar uma xícara de chá. Ela falava sem parar sobre o que lhe viesse à mente, feliz com a atenção exclusiva da mamãe. Enquanto ela tomava leite no canudinho, abriu seu diário de oração na página de um desenho que havia feito de uma cabana marrom. Ela se lembrava. Eu não tinha certeza de que se lembraria. Os minutos seguintes pareceram anos, enquanto eu ouvia minha garotinha falar sobre assuntos de garotas crescidas, coisas que eu não havia ensinado a ela, coisas que ela vira acontecer, não na TV ou em um filme. Era como se ela tivesse crescido de repente, subitamente capaz de articular sua dor, sua perda e seu desapontamento, e todas as cenas que os haviam causado, com uma coerência que não combinava com a sua idade. Segurei as lágrimas e continuei a ouvir. Estava atordoada com aquela narração vívida e com sua habilidade de comunicação. Tantas peças do quebra-cabeça se encaixaram naquela conversa, lacunas em nossas compreensões sobre ela foram preenchidas. Quando ela terminou, nós conversamos, oramos para pedir que Jesus revelasse como ele se sentia a respeito dela e como a vira naqueles anos solitários. Fiquei ali sentada orando. O que devo fazer agora com esses cacos de vidro, as lembranças de sua dor? E vi a resposta em seu rosto. Era algo assim: agora que lhe contei tudo, mamãe, o que tem para o almoço? Havia acabado, pelo menos por enquanto. Diário fechado e entregue para a mamãe guardar, e o peso finalmente tinha sido removido daqueles ombros de 5 anos de idade que não tinham condições de carregá-la. Dali em diante, ela ficou mais leve. Depois daquela conversa, ela passou a ser uma viajante em suas brincadeiras, alguém que passava com frequência pela Etiópia. Quero voltar à Etiópia um dia e falar de Jesus para ele. Ela me disse recentemente. Deus carregou aquela parte de seu fardo. Sara os que quebrantados de coração e liga as feridas. Minha garotinha desde cedo encontrara o caminho para escapar das feridas. Ela estava relembrando e reconhecendo a dor que cria espaço e vazio e busca a cura em Deus. Também é assim que vejo. Às vezes o processo supera as dores e cicatriza as feridas. Uma amiga diz algo que dói e ao invés de dar de ombros mentalmente ou criticá-la em pensamento, pergunta a Deus: por que isso dói? Tiro a atenção daquela pessoa e me volto a Deus.
Pergunto-lhe a respeito de mim mesma. O que há em mim que tu queres curar? O que há em mim que necessita do teu toque por ter me machucado com aquelas palavras? Ao apresentar minhas feridas, grandes e pequenas, a Deus, sempre me surpreendo com a maneira como Ele vem para curar tudo, até mesmo as partes de mim que eu pensava não ter conserto, ser minha personalidade ou minha história. Tantas das pequenas dores ou manias obstinadas que aceitamos em nós mesmos são lugares da nossa vida que Deus é capaz de curar, nos quais Ele pode soprar sua perspectiva. Porém, para que Ele fale palavras de cura sobre feridas antigas, temos de reconhecer a existência dessas feridas. Minha filha começou cedo. Ele a conduziu até ali. Essa foi a primeira de muitas conversas semelhantes que ela teria com ele ao longo do tempo. Ele ama curar o que está despedaçado. Um domingo após o culto, eu conversava com meus amigos, novos para mim, para nós e nossa história. Eu sabia que ao olhar para nossa família aos domingos, eles viam faixas coloridas na cabeça e sapatos bonitos, no único dia da semana em que todos estávamos razoavelmente bem arrumados. Eles viam resgate e redenção na mistura de peles claras e escuras, e viam meu bebê ser revezado no colo de Neite durante o louvor. Mas eu via o que eles não viam. Eu sabia o que estava por detrás dos vestidos estampados e camisas bem passadas. Eu havia segurado aquelas mesmas crianças no colo enquanto reclamavam de ter pesadelo outra vez. E outras choravam sem motivo aparente, e ao mesmo tempo por todos os motivos. Uma das meninas chegou ao meu lado durante aquela conversa com os novos amigos. Ela estava cheia de dor pelo dia anterior, embora estivesse vestida como se o sonho americano fosse sua invenção. Quando meus novos amigos lhe fizeram algumas perguntas, ela olhou para baixo e para longe, resmungou baixinho por trás das mãos nas quais costumava esconder-se quando estava insegura. Estava cansada e aquele convite para conversar com estranhos sorridentes apenas aumentava seu cansaço. Porém, se não soubesse a história dela, você pensaria que era apenas outra pré-adolescente mal educada. Um pouco depois a conversa terminou e estávamos vestindo nossos agasalhos e andando até o estacionamento. Entrei no carro chateada e envergonhada. Minha filha não havia se comportado. Naquela conversa de 3 minutos, eu me senti aprisionada pelo julgamento imaginário de pessoas mal conhecidas. Como posso acabar com isso? Reclamei de minha filha, aparentemente mal-humorada. E se ela ainda não conseguir olhar nos olhos de alguém quando tiver 30 anos? Como poderia levá-la a qualquer lugar se ela continua se comportando assim? Naquela manhã, eu me sentia como se tivesse falhado em cumprir o papel da mãe espetacular que trazia a redenção ao coração de sua filha. Muito pelo contrário, parecia que eu estava sendo permissiva com crianças desrespeitosas, permitindo um comportamento egoísta por não tê-la repreendido imediatamente. 3 minutos após uma conversa de 3 minutos, eu estava acabada. Olhei pela perspectiva de outra pessoa e assumi que era o ponto de vista verdadeiro em relação a mim e a minha filha. No caminho de casa, respirei fundo e me senti pior pelo que estava borbulhando em meu coração do que pelo que havia de fato acontecido. Horas depois, finalmente me sentei perante Deus, pedindo-lhe que me desse sabedoria e curasse aquelas partes de mim. Minha reação àquele breve conversa na igreja me mostrou meu próprio medo. Eu tinha medo da opinião dos outros e medo da trajetória da vida de minha filha. Dava mais importância às opiniões das pessoas do que à opinião de Deus. Dava crédito aos meus medos ao invés de confiar nele. Minhas reações não eram simplesmente a projeção de minha tendência a preocupar-me. Era um reflexo da minha necessidade de Deus. A cura começou com o reconhecimento de que estávamos quebrados e despedaçados. O processo de ver a Deus como aquele que cura começa enxergando em nós mesmos a necessidade de cura.
E então Deus nos esconde. Ele nos coloca em situações nas quais a opinião dos outros não nos ajuda, onde não conseguimos ver além de nossos medos. É ali que Ele fala conosco. E o anseio que resulta de estar oculto nos torna mais conscientes de nossas feridas e mais receptivos à cura divina, do que ficaríamos em meio aos aplausos do mundo. O perfume foi mesmo desperdiçado. Os críticos de Maria estavam certos em dizer que ele poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus defendeu o sacrifício dela. Ela fez o que pôde. Jesus estava falando àqueles céticos, essas são as palavras de um Salvador encarnado, capaz de ver o ato de Maria, suas feridas, de outra maneira. Ele não a via como alguém que continuaria machucada, mas como alguém que precisava de cura e lindamente a havia buscado. E ele a curou ao falar com ela, transformando aquele desperdício em beleza. Maria fez uma oferta, aquele que a curou com sua própria presença. Não sabemos detalhes das feridas de Maria ou por que ela buscava aquela cura, aquela inteireza de Deus. Talvez os motivos fossem relacionamentos, escolhas autodestrutivas, inveja ou medo. Mas Jesus havia visto tudo antes daquela noite. Ele a protegeu até com a maneira como sua experiência foi relatada. Ele fez com que sua história se tornasse parte do Evangelho e lhe deu um papel de destaque em sua ressurreição. E foi assim que Maria, com todas as suas bagagens e suas faltas, ungiu-o para o sepulcro, com aquele desperdício de óleo perfumado. Aquela mulher tão machucada que estava sendo curada preparou o Salvador para ser curado e para curar o mundo. Eu já passara dos 30 quando reconheci pela primeira vez uma das feridas mais importantes de minha história, a perda de meu pai. Meu pai foi meu herói. Um dia, ele me viu correndo em um parque e disse durante o jantar: "Você leva jeito para correr. Vou ensiná-la a correr de verdade." 1,5 décadas depois, eu ainda amarrava sapatilhas para participar de corridas. Meu pai dirigiu 10 horas para me assistir terminando minha primeira maratona. Uma memória vívida que tenho da sala de estar de minha infância é meu pai sentado comigo ouvindo meus desabafos de adolescente. Eu não o cansava. Meu pai amava processar a vida comigo. Levava-me às aulas de teatro e treinamento vocal sem jamais tentar me dissuadir de meu sonho de ser atriz. Meu pai sonhava comigo. Com ele, a vida parecia não ter limites. Mas tudo mudou num dia quente de agosto, quando eu tinha 14 anos. Voltei de bicicleta da casa de minha melhor amiga e encontrei meu pai jogado no sofá. Sua dor nas costas havia voltado para valer. Muitas cirurgias depois, meu pai não jogava mais tênis nem corria comigo. Ele estava preso a uma cadeira de rodas e dormia em uma cama que havíamos trazido para a sala de estar do térreo. Eu, aparentemente, reagi bem a tudo aquilo, como a maior parte de nós faz quando nossa infância vira de cabeça para baixo. Crianças são resilientes, eles diziam. O que querem dizer é que crianças aprendem a lidar com a situação até não aguentar mais. Meu pai e eu ainda éramos próximos. Ele mal dormia na noite anterior ao meu embarque para a Europa durante uma das férias de faculdade. Ele vivia minhas aventuras comigo, estivesse fisicamente presente ou não. Meu pai morreu jovem de um câncer agressivo, 1 mês após meu aniversário de 32 anos. Mas foi somente anos depois, quando eu já tinha 5 filhos, uma agenda lotada e uma hipoteca, que eu entendi o que acontecera aos meus 14 anos. Entendi como a ocasião em que meu pai adoeceu pela primeira vez afetou a maneira pela qual eu passei a enxergar a vida dali em diante. A invisibilidade e a solidão da maternidade foram responsáveis por diminuir meu ritmo o suficiente para que eu percebesse. Com 5 crianças agitadas e ninguém prestando atenção aos meus dias, eu vi que minha busca de aprovação por parte dos líderes mais velhos era um anseio pela validação de meu pai, algo que ele não pôde me dar quando eu mais precisava. Eu havia passado grande parte da minha juventude correndo mais,
esforçando-me por novos objetivos e superando meus limites. Tudo na tentativa de receber um sorriso de meu pai, que já não estava comigo. Anos após sua morte, sendo uma jovem mãe, eu ainda buscava aprovação e validação, mas não havia adultos por perto às 2 da tarde de terça-feira. Deus me escondeu dos olhares de aprovação que eu procurava, a fim de que eu pudesse encontrar o olhar dele. Durante semanas e meses de conversa com Deus sobre a perda que eu aprendera a enterrar tão profundamente, o Senhor tratou minhas feridas. Nem sempre basta uma única tarde, como aconteceu com minha filha em Uganda. Ele me lembrou de que me vira naquele período em que meu pai estava doente. Ele tinha palavras de validação para mim nas Escrituras que reavivaram meu coração. Elas ultrapassavam de longe qualquer palavra que um líder de confiança pudesse dizer ou a aprovação da pessoa cuja afirmação eu mais queria. Deus me chamou para ser curada, mesmo depois que eu achava que já estava curada. Eu não ficara de luto por meu pai quando ele morreu? Pensei comigo. Eu sempre havia dito que já estava de luto por meu pai mesmo antes de sua morte, já que ele passou por um longo e doloroso declínio. O que eu não vi é que era provavelmente mais correto é que eu jamais vivera o luto pela vida de meu pai. As lágrimas chegaram. Como é que só depois de tanto tempo de ausência paterna eu me esforçava para lembrar cada detalhe sobre ele? O cheiro do suor no sábado de manhã, quando meu pai voltava do jogo de tênis com os amigos. Como me sentia segura quando era pequena e ele se ajoelhava ao lado da minha cama para contar histórias e alimentar minha imaginação. A emoção de dividir um barquinho com ele no mar, atravessando ondas com o dobro da minha altura, sem medo algum por causa da sua companhia. Por que isso aconteceu comigo, Deus? Exclamei em meio ao choro. E Deus abriu a parte do meu coração na qual havia enterrado meu pai sem chorar por ele. A parte na qual deixei de me lamentar pelos momentos da minha infância e juventude que se haviam perdido por causa da doença que o tirara. Sua essência, pelo menos, de nós. Deus não estava curando-me para que eu ficasse curada e me tornasse mais útil para a obra. Ele estava curando-me para que eu soubesse que Ele é aquele que cura. Ele estava aproximando-se de mim pela cura. Eu estava ferida naquele lugar onde experimentava a dor antiga que cobrira minha vida como uma nuvem. Porém, quando vi Deus como curador, aqueles pedaços quebrados deixaram de parecer tão pesados ou impossíveis. Eu queria apresentá-los ao Senhor porque o via responder por causa da sua natureza. Eu queria mais daquela proximidade que sentia quando estava despedaçada diante dele. Quando nossas feridas encontram aquele que cura, começamos a viver em novos lugares de restauração ao invés de nos esforçarmos para evitar as velhas dores. Isaías escreveu o seguinte: O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, veste de louvor em vez de espírito de angústia, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, 1-3. Crescemos à medida que somos curados, à medida que reconhecemos nossas necessidades de cura, à medida que nos permitimos sentir sede e aprofundar nossas raízes em terrenos visíveis. Tenho sonhos vívidos e frequentes, mas não havia sonhado com meu pai nem uma vez desde seu funeral até anos depois, quando finalmente me permiti chorar por ele. Sonhei que me encontraria com uma pessoa influente para discutir meu primeiro livro, que tinha sido publicado recentemente. Eu havia sido convidada para ir à casa daquela pessoa e estava respondendo suas perguntas nervosamente. Do outro lado da sala vi um homem na faixa de 30 anos com os cabelos vermelhos muito familiares. Jovem, bonito e confiante.
Ele olhou para mim e reconheci meu pai instantaneamente. Meu pai, o professor, técnico de tênis e apaixonado pela vida, de quem eu me lembrava. Ele estava com a idade que tinha quando eu estava com 7 ou 8 anos, na época em que havia uma marca permanente de seus joelhos no tapete, ao lado da minha cama. Quando meus olhos encontraram os dele, ele nada falou. Não chegou mais perto, apenas deu aquele sorriso tranquilo e orgulhoso que um pai dá aos filhos, e piscou. Então, subitamente, ele já não estava mais ali como o sonho. Eu estava completamente acordada às 3 da manhã, arrasada. Havia visto meu pai outra vez do jeito como me lembrava dele. Ele entrara em uma conversa sobre minha maior vulnerabilidade no momento, minha criatividade, minha história apresentada para que outros pudessem lê-la e criticá-la como quisessem. Aquele era o pai que levava uma cadeira dobrável a todas as minhas corridas, mas não pôde estar presente quando meu primeiro livro foi lançado, 5 anos e um dia após sua morte. Em minha vulnerável expressão de criatividade, eu precisava da aprovação do papai, precisava da aprovação de Deus, mas não havia percebido minhas necessidades desesperadas da afirmação de Deus até recebê-la naquele sonho. Deus respondeu ao meu sofrimento, aos meus lamentos chorosos de uma maneira que trouxe cura a todo um período de minha vida que meu pai não havia presenciado. Quando reconhecemos que estamos feridos, passamos por estirões de crescimento em Deus. Enquanto eu lidava com a perda de meu pai, Deus foi carinhoso, pessoal e paciente. Cresci ao me permitir sofrer pela perda durante muito mais tempo do que esperava. E Deus, com sua presença naquele processo, curou aquele pedaço partido de meu coração. As feridas antigas no coração não me desqualificavam para receber seu amor. Pelo contrário, chamam sua atenção. Ele nos cura, de fora para dentro.